Fala pessoal, beleza? Vamos entrando? Vamos entrando aí, pessoal, beleza? Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos entrando. Deixa eu ajustar aqui a tela. Legal. Todos bem? Tudo na paz? Boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos lá, vamos entrando, vamos nos acomodando aí. Pega o seu Coca-Cola, pega o seu café e vamos. Ana, admite a galera para mim, por gentileza. Pronto, você já está Sim, aí professor, pode para deixar. admitir a galera. Vamos lá então, pessoal. Nosso tema, nós estávamos falando de tabela periódica já, né? Foi isso que nós falamos na última aula? Ou distribuição eletrônica? Só dá uma orientada aqui para mim, por favor. Professor, a gente tem que começar a falar sobre tabela periódica. A gente falou de distribuição eletrônica na última aula. Beleza, vamos falar de tabela periódica. Vamos lá falar de tabela periódica, então, bem legal. Falar sobre tabela periódica. Agora é o seguinte, galera, tem que prestar atenção. Porque tabela periódica, todo, 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 todo ano cai. Guilherme, eu fiz a revisão de distribuição eletrônica, inclusive falei a distribuição eletrônica, né, com aqueles, usando os gases nobres. E quanto ao gabarito, já estou quase no finalzinho da apostila, breve, está chegando o gabarito aí para vocês, a apostila toda gabaritada, tá bom? Vamos lá então. É, tabela periódica. Bem, qual é a ideia da tabela periódica, galera? Vamos lá. Na tabela periódica, né? A tabela periódica ela tem uma referência muito legal. Então, vamos entender primeiro para que serve a tabela periódica e, as, e a importância da tabela periódica. Bem, a tabela periódica ela tem uma história muito legal. A tabela periódica ela é de 1869, né? 1869, assim que foi oficializado, né? Os estudos vieram um pouquinho antes, é mais um químico russo chamado Dmitry Mendeleev. O Mendeleev, quem fala Mendeleev, o Mendeleev, ele, ele começou então a colocar a tabela periódica, colocar os elementos químicos de acordo com suas características. Então ele analisava muito bem a característica de um elemento químico, ele olhava assim, olha, o, o elemento químico X, ele tem uma característica interessante com o elemento químico Y. Tá? Depois eu vou falar um modo geral, assim, com elementos químicos mesmo, tá? E aí ele olhava assim, eu tenho um elemento químico X, ele tem a mesma característica de Y. Aí ele colocava ali. Aí ele olhava assim, o elemento químico W tem a mesma característica de Z. E aqui ele colocava uma interrogação e descobriu um outro elemento químico aqui, eu vou chamar de Q. E aqui ele achou o elemento químico R, e aqui tinha umas interrogações. Seria assim. Então ele ia colocando, ele ia organizando os elementos químicos de acordo com suas características, tá? E é muito legal que o Dmitry Mendeleev, ele, boa tarde, tudo bom, Stephanie? Ó, tabela periódica, tá? Aulinha de hoje. E o Dmitry Mendeleev, ele colocava um interrogação e o pessoal ficava assim, ô Dmitry, ele parece ter um baixinho, as fotos dele, se você ver, ele parece baixista de banda de rock, um cabelão assim, ó, e a barbão. O cara parecia até do rock, né? Então, o Mendeleev, aí ele falava, eu pensava assim, ô Jimmy, rapaz, não tá entendendo muito esse negócio, por que você coloca essas interrogações? Ele falou assim, olha, por que coloca as interrogações? No futuro, eles irão descobrir um monte de elementos químicos. E eles vão se encaixar nesse espaço aqui, ó. Dimitri, né? Jimmy não, é Dimitri.
Jimmy que eu falei brincando aqui, né? É assim, ó. Dimitri Mendeleev. Sei, ó. Dimitri Mendeleev. Tá? É russo. E aí o pessoal, eu que falei, Jimmy, né? O pessoal assim na intimidade com ele, né? Jimmy. Achei que tinha a ver com Jimmy, neutro. Não. Os nêutrons é James Chadwick. Descobriu, tá? Jimmy neutro, não. Jimmy neutro, né? Para você já tá errado. Que o Jimmy neutro usa o modelo atômico de Rutherford como o símbolozinho dele. Só que o Rutherford nunca falou de nêutrons. Os nêutrons são de 1932. Os nêutrons não tem nem 100 anos de descobertos ainda. E o Jimmy neutro usa esse símbolozinho aqui, o modelo atômico de Rutherford. Ele usa esse símbolozinho aqui, ó. Olha lá, ó. Não é isso que ele usa? Olha lá. Eu sei que Jimmy Neutron é um desenho. Não é isso? É um desenho animado? Sim, mas ele usa esse símbolozinho aqui, ó. O tempo todo ele fica falando. Ele fica usando esse símbolozinho. Só que esse símbolo não encaixa. Eles usam porque o símbolo é bonitinho. Mas o Rutherford, no modelo atômico dele, ele não cita nêutrons. Ele não sabia o que era nêutrons ainda. Em 1932, quem descobre é o James Chadwick. Então, o Jimmy neutro não pode falar, usar o nome. Ele pode usar o nomezinho de Jimmy neutro, mas não pode usar isso no modelo atômico. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Vamos lá. O Mendeleev, então, ele falou assim, lá no futuro, ó, muitas pessoas podem descobrir, as pessoas vão descobrir os elementos químicos. Vai haver estudos, novas descobertas. Aí o pessoal, que legal, hein? E aí? E aí que tem essas interrogações. Então, a tabela periódica ela é lançada no ano de 1869. O ano passado foi o ano a, a ONU, né, ela deu o título do ano de 2019, o ano da tabela periódica, porque foram 150 anos da, da, da apresentação, né, da tabela periódica e ela foi aceita pela, pela Química Mundial. Legal? Então, o Dmitry Mendeleev descobre essa tabela periódica e você botar bem assim na ideia o que é a tabela periódica, nada mais, nada menos é um local onde nós temos as informações dos elementos químicos. Eu, por exemplo, eu posso saber até todos os elementos, números atômicos dos elementos químicos da tabela periódica. Mas eu não sei todas as massas. Então fica difícil. Então eu vou lá, consulto bonitinho a massa do elemento químico e pronto. Acabou. Está resolvido o meu problema. E lá também tem algumas informações quanto ao raio atômico, raio iônico. Vocês vão ver isso aí no ensino médio. Porque o IFES ele não cobra raio atômico ou raio iônico. Ele só quer saber a introdução mesmo da tabela periódica. Então, nós temos aqui a tabela periódica, né? A prova do IFES tem... Olha, desculpa. Costuma não ter mais não, tá? Porque eles vão te dar algumas referências que você vai ter que ligar a tabela periódica com a distribuição eletrônica. Tem uma relação muito legal. Que eu ensino isso na aula para vocês. Entendeu? Eu ensino para vocês. Se não tiver tabela periódica, professor, o que eu faço? Através da distribuição eletrônica, você consegue descobrir a família, o período do cara. Sério? Sério? Deixa comigo. Ó, vamos lá então. E se você analisar muito bem, vamos supor que eu tenho um pendrive, né, que ninguém usa CD mais, né? Então eu tenho um pendrive. E no meu pendrive, eu tenho lá no meu pendrive, ó, presta atenção que vai ficar, é a mesma coisa que a tabela periódica. Lá no meu pendrive, eu tenho uma pasta do Led Zeppelin, que eu gosto pra caramba. Eu tenho uma pasta, morreu um outro guitarrista, Van Halen.
O Ed Van Halen morreu ontem. Eu tenho uma pasta do Rush. Ok. Aí eu tenho as músicas que eu quero ouvir do Led Zeppelin. Eu tenho as músicas que eu quero ouvir do Van Halen. Eu tenho as músicas que eu quero ouvir do Rush, por exemplo. Beleza. Então, o que eu faço? Eu boto o pendrivezinho lá no meu carro, tal, vou no som, seleciono. Primeiro que, ó, tá no pendrive. Então, o pendrive seria a tabela periódica geral. Aí eu vou lá na pastinha de rock. Clico na pastinha de rock, né? Clico na pastinha. Quando eu chego na pastinha, eu tenho lá Led Zeppelin, Van Halen e Rush. Eu clico no Van Halen. E aí a música mais conhecida do Van Halen é uma música chamada Jump, que todo mundo já conhece e já escutou. Se não escutou, vai lá e escuta no YouTube. Irada. Aí você vê assim, pô, Jump tá aqui, ó. Então eu vou selecionar. 1, 2, 3, 4. Beleza. Ah, essa é a música que eu quero tocar. Essa é a música que eu quero ouvir no momento. Assim, uma tabela periódica, cara. Só música de qualidade, com certeza. Assim, a tabela periódica. Você vai, então, chegar na tabela periódica, você vai procurar a família. Da família, você vai procurar lá, na família, no período. Você vai chegar ao elemento químico que você quer identificar. Ah, eu quero saber as informações de um cobre, de um zinco, do magnésio, mas eu também quero saber informações dos ametais. Vou falar para vocês quem são os ametais. Eu quero saber a informação do cloro, do bromo, do carbono, enfim, certo? Então, a tabela periódica ela é um local de informações muito importante para os químicos. Nós precisamos muito da tabela, né? Já escutou aí, né? Você escutou? Tem um teclado massa. Eu sou tecladista e adoro tocar jump. Olha só, o que é massa da tabela periódica, para nós químicos, para vocês que estão aprendendo a química, é que ela é uma referência. O pessoal fica assim, nossa, eu tenho que decorar isso tudo, eu tenho que saber família, período. Não, você tem que compreender. Ninguém sabe tudo. Você tem que compreender como é que eu vou manusear a tabela periódica, como é que eu vou analisar a tabela periódica. Onde é que eu tenho que procurar quando ele está falando de metal, o que, que eu tenho que olhar? Quando ele está falando de metal, o que, que eu vou ter que olhar? Certo? Então, a aulinha tabela periódica, ela é muito legal e você precisa saber. Beleza. Vamos lá. Vamos apagar aqui o meu repertório musical e vou falar para vocês o seguinte. Vamos voltar aqui lá no Dmitry Mendeleev e ele organizou, gente, ó, que interessante, ó. Ele organizou bonitinho a tabela periódica, né? Organizou não, né? A tabela periódica não tinha esse formato que nós temos hoje, tá? Quem tiver uma tabela periódica aí pertinho, ou se tiver na apostila, não sei se na apostila tem, hein? Deixa eu ver se na apostila tem. Eu tô com a apostilinha aqui, tá? Não sei se na apostila tem. Vamos ver aqui. Professor, eu tenho, só que a minha é antiga, tem problema? A sua é da visão antiga, não tem problema não. Os elementos novos também eu posso citar aqui para você. Ah, tá na apostila 2. Eu tô com a apostila 1 aqui, gente. Desculpa, é na apostila 2. Então, A quem minha é tem. de 2017, professor. Já tem umas informações assim, porque a mais nova é 2018, tá? Então a gente dá pra gente. Mas você pode usar, não tem problema. Então você tem a tabelinha periódica, né? A tabelinha periódica legal. E aí você vai ver o seguinte, ó. Uma tabela periódica, quando você tem essa tabela, ela não tem esse formato bonitinho que você tem hoje, que é esse formatozinho assim, ó. Vou tirar o diminuto daqui. Também para baixo.
esse formatozinho que você tem hoje, que seria mais ou menos isso aqui, esse troço feio que eu tentei desenhar aqui, tá? Não, ela não era desse jeito. A minha matéria, gente, ela vai... faltando 5 minutos, Ana, você me avisa. Ó, professor, faltam 5 minutos da aula, eu vou falar sobre o simulado, tá? Minha matéria de simulado eu vou definir aqui e provavelmente eu devo colocar até distribuição eletrônica. Bom, então eu vou fazer... Ok, professor. Porque eu tenho que mandar essas questões hoje pro Gicleito. Então, olha só. Nós temos, então... Acho que é domingo agora, não é? O simulado, gente? O simulado é domingo agora? Não sei. Bem, vamos lá. Então, valeu, é domingo. Olha só, essa tabela horrorosa que eu desenhei aqui, mas depois eu desenho ela bonitinha, toda retinha na hora da aula mesmo. Eu vou precisar falar. E aí, olha só, o Dmitry Mendeleev, ele não fez essa tabela periódica nesse formato que a gente usa hoje, não. Ela era colocada assim, bem quadradinha mesmo, as informações e tal. E o Dmitry Mendeleev, ele conseguiu catalogar, né, botar, se classificar, vamos dizer assim, classificar os elementos químicos. Ele conseguiu até 33 elementos químicos. 33 elementos químicos. E aí ele não conseguiu mais fazer isso. Alguém tem noção do que aconteceu? Por que ele não conseguiu fazer mais que 33 elementos? Bem, o silêncio foi grande. Essa não que eu não tenho a mínima ideia. Vai saber agora. Ele morreu. Então ele morreu. Só que a galera, então, levou a ideia para frente, é claro. É interessante. Então vem logo depois, depois não, quase 100 anos depois, né? Vamos dizer assim, em 1930, quer ver, 1900, a Segunda Guerra, 1938 até 1942, né? A Segunda Guerra. É isso mesmo, não é? Então, quando você... antes da Segunda Guerra, em 1934, se eu não me engano, tinha um cientista, um químico, chamado Moseley. E o Moseley, ele faz então o seguinte, ele ajusta a tabela periódica com os elementos que logo após Mendeleev, você sabe que o século XIX foi o século das descobertas, né? Eles estavam descobrindo muita coisa, muitos elementos químicos, e eram descobertos, eles eram oficializados, então eles vinham para a tabela periódica. E aí o Moseley falou assim, olha, esse negócio está ficando muito legal, não, que já está perdendo o sentido. Vamos dar uma organizada nesse negócio? Então ele dá mais ou menos essa ideia desse formato aqui, ó. Só que o Moseley, ele vai para a guerra e morre. Na Segunda Guerra Mundial, ele morre. Ele morre muito novo, ele morre com 27, 28 anos. Qual país que ele era, professor? Hã? O Moseley, se eu não me engano... Qual país ele era? O Moseley, eu acho que... não sei se é inglês ou se ele era irlandês. É um negócio assim. Eu posso pesquisar para você. E aí, o Moseley, ele... Vou até pesquisar aqui agora, tá? O Moseley, ele então vem... Henry Moseley. Deixa eu ver aqui de onde ele é. Inglaterra. Ele é inglês. Né? Ele é um cara, né, que deixa eu ver se esse é o Moseley. Só um minutinho. Não, ele morre na Primeira Guerra Mundial que ele morre. Não é na Segunda, não. Ele morre na Primeira. Desculpa, tá? Eu tô vendo ali. Ele morre na Primeira Guerra Mundial. De 1914. Então, o Moseley, ele vem, então, com essa ideia. E aí ele morre, né? Só em 1950. Olha só. 35 anos após a morte do Moseley, é que eles falam assim, não é que o cara está certo, cara, ele precisa mudar essa tabela periódica, daquele modelo que ele falou? Vai lá, então, em 1950, é oficializada a tabela periódica neste formato aqui.
O formato, tá, galera? Porque tem uns negócios aí que é meio sinistro, tá? Porque a tabela periódica ela é dividida em família e períodos. Né? Parece uma indústria, né? É Então, nesse caso é o Mosley, que ele começa a organizar em família e período. Até então, tinha a organização do elemento químico carbono, era muito parecido com o silício. Até hoje, o carbono e o silício são da mesma família. Né? Eu vou estar falando aqui bonitinho para vocês. Então, eles olhavam isso, a característica iam classificando. E aí foi, então, aceito esse tipo de formato aqui. Agora, vamos falar um pouquinho o seguinte. Professor, como é que você descobre a massa de um átomo se o átomo é muito pequeno? Como é que eu vou saber que o átomo tem, um átomo de sódio tem 23 unidades de massa atômica? Minha internet estava travando bastante, já tá. Aqui, como é que eu vou, unidade, como é que eles fizeram isso? Eu não estou entendendo. Olha só, gente. Nós temos a referência nossa na tabela periódica, tá? É o carbono. Depois eu falo toda a estrutura da tabela. Deixa eu só explicar o que vocês vão dar de cara aí, tá bom? Não é nada que é difícil. Não, depois explica a família, o período. É porque você vai ficar olhando algumas coisas e você vai ficar meio perdido. Então, para não ficar perdido, você vai ver certinho. Vou falar sobre a camada de valência, já falei na distribuição eletrônica, Beatriz, mas eu vou falar novamente na hora que eu estiver comparando a tabela periódica com a distribuição eletrônica, tá bom? Então, a nossa referência é um camaradinho que está aqui, ó, é o carbono. O carbono, ele é a referência da tabela periódica, certo? Então, o carbono, ele é um camaradinho que nós vamos ter que fazer uma referência a ele, que ele é um camaradinho que é um exemplo, né, na tabela periódica, que todo mundo segue o carbono. E como é que é feito, então, a massa atômica do carbono? Bem, o carbono é o seguinte, carbono não, desculpa, eles fizeram a massa, deduzir a massa do carbono, e nós sabemos que o carbono, tipo assim, ó, ele tem um número atômico 6, né, e sua massa 12, 12 unidades de massa atômica. Isso aí foi descoberto por eles, tá? Então, se pegar então um elemento químico, vamos supor, sódio, né? O sódio, é tudo, a massa atômica deles é referente, olha só, a massa atômica é referente ao carbono, isso mesmo. Se você pegar uma pizza, sei lá, vamos pegar aqui uma pizzazinha, e aí você tem aqui os pedaços de pizza, tá? Vou dividir aqui o pedaço de pizza bonitinho. Você acha que em casa eu corto aqui certinho? Corto, nada. Ó, só que a minha pizza tem que ter 12 pedaços, né? Aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 8. 10. Agora eu tenho 12. 12 pedaços. Minha pizza tem 12 pedaços. Certo? Então eles pegaram, por exemplo, um pedacinho dessa pizza aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Então, e a referência foi essa. 1/12. 1/12. Concorda que é 1/12? Isso é fração, né? Bonitinho, né? Ó, beleza. Olha o que eles fizeram. Imagina, a massa desse cara é muito pequenininha. Para quem está estudando tabela periódica, a professora já falou, ó, a massa do átomo. Aí você fica assim, né? Acho que até agora você não reparou, não, mas agora você vai reparar. Você vai falar assim, gente, que doideira é essa que a professora está falando, o professor está falando? Gente, a massa do sódio é 23 gramas. Peraí, se o átomo é tão pequenininho, como é que um átomo que eu nem vejo
tem 23 gramas. Você vai ver o porquê. Olha só o que acontece, galera. O que acontece é o seguinte. Para fazer uma análise do sódio, eles pegaram o carbono como referência. Certo? Eles pegaram o carbono como referência. E aí eles calcularam lá a massa do sódio, né? Vamos supor a massa. Já imagina você calcular tudo pequenininho. Você tá doido? Cálculo estequiométrico já é uma doideira. Imagina com as massas tudo pequenininha. Olha o que eles fizeram. Eles descobriram a massa atômica do sódio. E repararam que, presta atenção, que a massa do sódio, número atômico 11, né, é 23 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono. Então, é como se fosse assim, ó, vou dar uma referência. Eu sou o Fernandinho. Então, o Fernandinho é a referência do Aprovest, certo? E aí pegam lá o Gicleito. Ou então o professor Thomas, né? Não, o Thomas, professor de física. Vou fazer o Thomas, Gicleito e eu. Então, eu sou a referência, tá? Legal. E aí pega o Gicleito, né? Alto, magrelo, mais alto. Tá. E o Gicleito, ele tem 88 quilos. Eu tenho 44. Pesei ontem. Ó, 44. Então, o Gicleito é 2 vezes a massa do Fernandinho. Ok? Beleza. Legal. E aí, vamos supor aqui, agora, você vai botar aí 130. Aí vem o Thomas. O Thomas tem 132 quilos. Certo? 132 quilos. Então eu posso dizer que o Thomas é 3 vezes a massa do Fernandinho. Seria isso, tá? 3 vezes. Não sei nem se eu calculei certo aqui. Ó, 3 vezes a massa do Fernandinho. Isso mesmo. Repara agora o exemplo que eu usei. Eu, Gicleito e o professor Thomas. Olha aqui um exemplo da massa do carbono. Então, eu tenho minha referência, 1/12. Se eu olhar a massa do sódio, ele é 23 aqui em cima, massa 23. Ele quer dizer, essa não é a massa oficial do átomo. Ele quer dizer que a massa do átomo de sódio é 23 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono. E assim vai. Professor, e o chumbo que é 207? 207 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono. E assim vai, certo? Porque senão ia ficar muito complicado. Química já é complicado, tabela periódica já é complicado. Com os números desse tamanhozinho, é coisa do inimigo. Aí você vai falar assim, professor, mas tem elemento aqui, por exemplo, o cloro é 35,5. É uma aula que vocês terão da prova do IFES, que sacaneou o ano passado e colocou a média ponderada na química. Coisa que nunca exigiram. Que eles falam que não tem dentro do edital para explicar a média ponderada. Aí, mas tem na matemática. Tudo bem que se você usa na matemática, mas tem dentro da química, a gente pode explicar com os elementos químicos como isso funciona. E vocês terão essa aula comigo. Se o IFES pedir de novo, toma, pá, a Provest consegue fazer. Legal? Então, ali é uma média ponderada, tá bom? Você vai ver o que é a média ponderada. Então, 35,5 é a média entre os isótopos dos elementos químicos. Por isso que é importante você saber, toma, pá, isso aí, saber um pouco de isótopos, isóbaros, isótons, isoeletrônicos, para entender tabela periódica. Isso vai ser muito bacana para você. Beleza? Professor, legal, mas por que fala gramas? É porque a gente chama assim, ó. Fato curioso, tá? 12 unidades de massa atômica. 12 U.
E na química nós adotamos que uma unidade, para facilitar cálculos, equivale a 1 grama. Tá bom? Só para a gente calcular. Tudo bem? Porque senão a gente ia ficar com um número muito pequenininho para fazer o cálculo. Isso é quebrar a cabeça dos químicos, ia quebrar a cabeça de muita gente. Professor, Pois não, estou ouvindo. professor, Oi? a minha internet travou. A última coisa que você falou, que uma unidade é não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá, então. A minha internet travou quando você falou. Vou repetir para você agora. Quem está falando aqui comigo é a Raquel. Raquel. Raquel, vamos lá. Raquel. Olha aqui, Raquel. Ó, eu tenho 12 unidades de massa atômica, tá? Que é a massa do carbono, 12 unidades de massa atômica. Para facilitar os cálculos, nós definimos que uma unidade de massa atômica, ou que a gente chama de U, equivale a 1 grama. Então, se você tem 12 unidades de massa atômica, você tem 12 gramas. O sódio, 23 unidades de massa atômica, 23 gramas. Então, quando você for olhar aí na sua tabela periódica, embaixo tem a massa, ou em cima, depende da tabela periódica, ela vai te dizer se a massa é... Aí tá, vamos supor, oxigênio, 16. 16 unidades de massa atômica. Então, a gente trabalha 16 gramas. Você vai ver que é uma coisinha chamada mol. Você vai ver. Bem legal. Não comigo aqui, mas na sua escola, né? Tudo bem? Até agora, galerinha. Ô, professor, Oi. já que vocês medem com referência no carbono, se me diz com referência em qualquer outro elemento da tabela periódica, iria mudar alguma coisa quando vocês fossem usar o elemento? Sim. Iria mudar a massa. Por quê? Se a minha referência é 1/12 e eu coloco lá 1/35 do cloro. Então, a massa do cloro é maior do que a massa do carbono. Então, essa massa do sódio ele ia mudar. Entendeu? Porque a minha referência é outra. Então, mas tipo, em reação química, por exemplo, não ia mudar nada. Na reação química, porque aqui é informações, né? A reação química, o átomo, ele se liga com outro átomo, faz as suas ligações, mas não interfere em nada. Aqui o que eu estou falando aqui é uma referência que os químicos decidiram seguir em relação aos elementos químicos, mas na reação química não ia mudar nada mesmo, não é? É a mesma coisa que eu falar aqui, falar assim, sei lá, a energia potencial gravitacional, está caindo lá o objeto, tal. A partir de hoje, a gravidade não vale 9,8 metros por segundo. Eu vou fazer minha referência 10,2. O corpo vai cair do mesmo jeito. Concorda? Seria isso. Sim, só que porém o estrago vai ser maior. Porque eu mudei a gravidade. A minha referência de gravidade. Mas o corpo vai cair do mesmo jeito. Ok. Seria mais ou menos isso aí. Tá bom? É porque isso aqui é uma referência que nós temos. A nossa referência sempre vai ser o carbono. Joinha? Beleza, valeu. Valeu. Professor, mas por que eles escolheram o carbono? O que tem de mais no carbono? Por que escolheram o carbono? O carbono foi um dos primeiros elementos químicos descobertos, né? E catalogados. Então, como ele foi um dos primeiros, você vai no primeiro. Quando você compra um carro, o primeiro carro, vamos supor, você comprou o seu primeiro carro. É porque vocês estão moderninhos agora. Meu primeiro carro foi um Passat. Passat. E aí, nos anos 80, né? Só que eu comprei ele bem depois. E o Passat, aí eu tenho uma referência do meu carro. Pô, o primeiro carro que eu tive foi um Passat. Então, Volkswagen, tive vários. Então, eu tenho a minha referência. Agora, eu já tive Peugeot. Um carro muito bom. Comigo não deu dor de cabeça, mas eu não compro outro. Entendeu? Então, são referências que a gente tem. Então, o carbono é a minha referência. A referência não. A referência dos químicos. Porque ele foi o primeiro a ter
descobrir as informações catalogadas bonitinho. Tá bom? E a partir dele você vai tendo referência para outros. Certo? Não sei se eu sou o primeiro professor de química de vocês da vida. Não, mas eu posso ser uma referência para outro. Poxa, o Fernandinho dava aula de química, né? Hoje eu estou tendo aula com o Zé. O Zé é bem melhor do que o Fernandinho. Eu sou referência, porque eu sou o primeiro. De pré-IFES, por exemplo. Deu para entender como é que é? Que referência, hein? Legal? Ah, beleza. Vamos falar um pouquinho agora da tabela periódica. Vamos lá conhecer, dar uma voltinha na tabela periódica. Quem tiver com sua tabela periódica aí, né, da apostila, do livro da escola, vai ser muito legal, porque a gente vai brincar um pouquinho aqui com a tabela periódica para a gente compreender e depois, assim, que vocês derem aquele passeio maneiro na tabela periódica, e nós vamos, então, compreender muitas coisas, tá? Mas eu sei que nem é Zé, mas você é melhor. Ó. Valeu, Gabriel. Gabriel Barbosa, Gabigol. É isso aí, Gabigol. Vamos lá, então. Hoje tem o jogo do Mengão, né? E eu vou estar dando aula na hora do jogo do Flamengo. Vamos lá, galerinha. Vem comigo. Vamos apagar aqui, tá? E vamos falar de uma coisa muito legal. Bem, como é dividida a tabela periódica, gente? Vamos lá. Ela é dividida por famílias, certo? Famílias e períodos. Vamos lá, então, lembrar uma coisa interessante que nós vimos lá na distribuição eletrônica. Quantas camadas nós temos na tabela, na distribuição eletrônica? Modelo atômico de Bohr. 7. 7. Então, nós temos a camada K, L, M, N, O, P e Q. Não é isso? Ó? Vou botar aqui, ó. K, L, M, N, O, P e Q. Bem tortinho aí, né? Mas tá bom. Quantos níveis nós temos lá na tabela periódica? Quantos níveis? Aí são 7 também, né? São 7. São 7. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conta quantos períodos você tem aí na tabela periódica. 7. 7. Tá vendo? 7. Então você tem 7 camadas, 7 níveis, 7 períodos. Por isso que eu vou ensinar para vocês, depois na distribuição eletrônica, fazer o quê? Vocês irão fazer o quê? Através da distribuição eletrônica, vocês vão descobrir a família e o período do elemento químico. Aí você vai falar assim, o seu concorrente, ele vai falar assim, sacanagem, não botaram a tabela periódica na prova. Aí você vai chegar assim, que precisava? Lógico que precisava, a gente não tinha informação. Ué, mas através da distribuição eletrônica você consegue achar a família. Você consegue achar o período do elemento químico. Como você não tem informação? Seu professor não ensinou isso, não? Então, ano que vem, eu sei que você não passou, você vai lá para a Proveste, vai lá para o professor Fernandinho que ele vai te ensinar. Ó a propaganda aí. Legal? Beleza? Olha só que legal. Então, eu tenho 7 períodos. Eles estão respeitando as camadas e os níveis da distribuição eletrônica. Ah, que legal, hein? Então, ó, período, gente, vamos lá, hein? Período a tabela periódica ela é dividida em período e famílias. Nós temos 7 períodos, tá? Esses 7 períodos da tabela periódica, vocês vão analisar a tabela periódica na horizontal, certo? Então, o primeiro período está no hidrogênio. Está aqui no hidrogênio, certo? Aí, se quiser botar aí do lado da sua tabelinha, aí, professor, vou rabiscar minha tabela periódica. Coisa boa, meus livros são todos rabiscados, porque eu uso eles. Sua tabela periódica vai ficar toda rabiscada, porque você vai usar a sua tabela periódica. Se vira. Né? Pera aí, gente, tem alguém aqui? Deixa eu ver se é alguma coisa. Rapidinho, se é alguém.
Ah, tá. Vamos lá. Depois eu vejo o que é. É aluno do Aprovete, mas acho que é do pré-ENEM. Pensei que era daí de vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai botar um 7zinho aí do lado, né? Tipo assim, ó. Vai ficar assim, ó. Hidrogênio 1, lítio 2, sódio 3, lítio, potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Então, se sua tabela não tem, coloca assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí do lado. Então, quando você faz esse movimento aqui, ó, na horizontal, você está analisando o período da tabela periódica, certo? Beleza? Você vai analisar o período. Então, o período, nós temos 7 períodos, eles são na horizontal. Deixa eu fazer um H mais bonitinho. Na horizontal. Uhum. Agora, as suas famílias, né? As famílias da tabela periódica, elas são na verticais, certo? E aí você tem 18 famílias, porque a tabela periódica ela mudou, né, a sua nomenclatura há uns 13 anos, 14 anos atrás, que antes tinha assim, algumas até tem ainda, família A, família B e a nova numeração. Algumas já estão vindo direto com a nova numeração, né, novo conceito. Então, na tabela periódica, você vai ver assim, ó, 1, 2, 3, aqui mais pertinho. Aqui o 3 dá uma rebaixada assim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, isso aqui fica até mais elevado, 14, 15, 16, 17 e 18. Isso mesmo. A nossa tabela periódica, ela tem 18 famílias. 18 famílias, certo? E elas estão nas verticais. Certo? Vou explicar o que é uma família legal? Vou te explicar o que é uma família bacana. E você já conhece a matéria, fica muito fácil para a gente explicar quando o aluno já sabe distribuição eletrônica. Vamos lá. O que é família? Por exemplo, eu tenho meu sobrenome, vocês sabem muito bem, né? Valdetaro. E então, eu tenho os meus primos. Eu tenho um primo que é Valdetaro, lógico. Tá? Porque nós somos da mesma família, nós temos uma característica em comum, né? O meu pai era irmão do pai desse meu primo, ou sua mãe, né? É irmã do pai do seu primo, alguma coisa desse tipo. Então vocês têm uma ligação em comum, que são as famílias. Sim, são as famílias. Então nós temos as famílias e eu vou te mostrar uma característica muito legal. Não vou pegar um número atômico muito grande, porque não tem necessidade, mas o pequenininho que eu pegar e comparar um com o outro, você vai ver como é que é. Inclusive, eu te dou essa ideia. Comece a escolher elementos químicos da mesma família e para você faz a distribuição eletrônica. Você vai ver a característica que eles têm em comum. Isso é bem legal. Tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o sódio Na11 e vou pegar o potássio 19. Presta atenção o que vai acontecer, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Certo? O que vai acontecer? Vou botar de cor diferente aqui. O que vai acontecer agora com o potássio? Olha só. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. 19. Eles estão no mesmo período? Não, eles não estão no mesmo período, se você olhar a sua tabelinha periódica. Mas eles estão na mesma família. Mas por que, professor? Ué, simples. Repara que o nosso sódio, ele termina em 3S1. E o nosso potássio, ele termina em 4S1. Então, ele termina, né, num período maior, né?
Mas ele tem a mesma característica. Ele só tem um elétron no orbital S. Por isso que eles são da mesma família. Tá entendendo? Se você pegar o magnésio, né, 12 e o cálcio 20, você vai ver que ele vai terminar em S2. Todos os dois vão terminar em S2. Porém, um termina no terceiro período, o outro termina no quarto período. Que legal. Você não tinha reparado isso, não. Então, você começa a reparar. Por exemplo, né? Giovana, presta atenção. Se você pegar o alumínio, o alumínio, o número atômico dele é 13. Então, ele vai terminar 3S2, 3P1. Beleza. Se você pegar, por exemplo, vou botar aqui o galho, né? O galho é o número 31. 31. Se você fizer a distribuição eletrônica, né? O galho, ele tá, o alumínio está no terceiro período, de novo, ó. O galho vai estar no quarto, porque o galho está debaixo do alumínio. Tá vendo que eles têm a mesma característica, mas estão em períodos diferentes. Mas eles estão ali, finalizando com o mesmo número de elétrons na última camada. Então, por isso que ele é chamado de família. Família, coluna ou grupos, né? Família, colunas ou grupos, tá bom? Eles têm essa denominação. Família também pode ser chamada de coluna, também pode ser chamada de grupos. Beleza. Qual outra característica, então, você vai falar para a gente? Só. Falamos das famílias, falamos das famílias, famílias. Falamos dos períodos. Legal. Agora eu vou te falar uma coisa interessante. Sim, mas você já sabia, ou não sei se você sabe, então por fato curioso, que a maioria dos elementos químicos da tabela periódica, eles têm a característica de metal? A tabela periódica ela é dividida entre metal e ametal. Antigamente nós tínhamos os semimetais. Depois eu explico o que é um semimetal, tá? Mas hoje nós usamos só a característica metal e ametal. Então, o que é metal? É o camarada que vai fazer a doação de elétrons, né? Então, ele precisa doar o seu elétron. Ele forma o íon cátion. E nós temos os ametais, né? Alguns compartilham ali com caráter positivo também, que é o caso do carbono. Mas, se você pegar, por exemplo, o oxigênio, ele é negativo, porque ele precisa receber elétron, né? O oxigênio, os ametais. Então, nós temos a tabela periódica dividida em metal e ametal, certo? Tínhamos os semimetais, que, na verdade, era um grupinho que eles não definiam a característica deles. Por exemplo, vou dar um exemplo muito legal. Você vai lá no 52. 52 é o antimônio, o SB, confere para mim, por gentileza. 52. É o TE. Não, 52. TE, 51. 51. Antimônio. Antimônio, errei, desculpa. É porque o telúrio é o 52 e o iodo já é o 53. Tô viajando, Fernandinho. E o 50 é o estanho. Isso mesmo, professor. 49 é um índio, 48 é o cádmio, 47 é a prata. Olha que bonitinho. Vamos lá. Beleza. Então, eu estou lá no meu antimônio. O antimônio, por exemplo, ele era chamado de semimetal porque ele tinha característica de metal. Qual a característica do metal, além de doar elétron? Ter brilho. Certo? Então, metal tem que ter brilho. O antimônio tem brilho, por incrível que pareça. Ele tem. E a gente usa todo dia, galera. Todo dia a gente usa um antimônio. Todo santo dia. E qual é a outra característica de um metal? Deixa eu pegar minha barrinha de ferro aqui. Vou pegar minha barra de ferro e vou te mostrar, porque eu estou pertinho aqui, tá, gente? Na minha sala dá para eu deslocar com esse fio gigantesco. Aqui é o...
Peraí. Opa. Essa barra aqui é de ferro. Então, é porque ela já está um pouquinho oxidada. Ela era bem bonitinha, né? Cinza, ela está bem oxidada. Então, eu tenho uma barrinha de ferro. Então, minha barrinha de ferro, ela tem brilho. Né? Dá para ver um pouquinho. Opa, já vou falar. Né? Faltam 10, não? 50 minutos? Não é 1 hora minha aula? 4h10? Faltam 10. Tá marcando aqui no meu reloginho 50 minutos. Seu reloginho tá doido aí, não? Mas vamos embora. Já é 4h05. 4h05? Você tem certeza? Horário de Brasília? O meu tá 4h05, é. professor. Eu também. Ah, tá. Beleza. Vamos rapidinho aqui. Ó, tem aula depois da minha? Não. Aí, Não. Professor. a gente pode roubar 10 minutinhos. Chiclete deixa. Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha só que legal, ó. Metal. Tem resistência, cara. Eu não vou conseguir quebrar esse troço nem por reza aqui, gente. Eu tô fazendo uma força aqui, bobear, quebra o meu dedo, mas não quebra essa barra de ferro. O antimônio não tem resistência. Mas como é que ele tem brilho e não tem resistência? Isso aí, ele não tem resistência, tá? E outra coisa, ele não conduz corrente elétrica. E metal conduz corrente elétrica. Outra coisa interessante, esse cara, se eu botar um imã aqui perto, ele gruda aqui. No antimônio não gruda. Não tem atração magnética. Tá de sacanagem. Não. Depois eu vou falar o que é caráter metálico e ametálico. É a maçaneta da sua porta. Hã? Oi? Professor, Hã? você pediu para avisar quando tivesse faltando 5 minutos para você falar a matéria de simulado. Vou falar agora. E aí, olha só. É maçaneta de porta, galera. A maçaneta de porta, você já reparou que aquelas de alavanca assim, ó, quebra à toa? Principalmente da escola? Quebra à toa. Ela não tem resistência, mas ela tem brilho. Tem uma certa dureza. Os metais são duros. Certo? Então, eles eram os semimetais. Tá bom? Então, eu vou falar na próxima aula do metal, do ametal. Vou falar dos semimetais, sim, como é que era antes, como é que é agora. Porque tem que saber. É bom você saber, né? Sabe, sei lá, o que é esse IPS doido aí, pergunta. Beleza? E vamos falar um pouquinho só para roubar 5 minutinhos, falar do nosso simulado. Bem, o nosso simulado, galera, vai até distribuição eletrônica, tá bom? Porque tabela periódica eu comecei hoje, não tem necessidade de ficar cobrando um negócio que eu fiz quarta para ficar sendo cobrado domingo. Eu não vou fazer isso, beleza? Então, a sua tabela periódica, olha só, o seu simulado vai lá do início da matéria, do ano, lógico, eu não sou besta, e pode ter certeza, distribuição eletrônica. Tudo bem? Tudo legal? Então, anota aí, eu vou passar essa informação para o Gicleito, vou mandar as questões para ele. As questões, só vou dar uma ajustadinha, já estão prontas, mas vou fazer uma ajustadinha. São 3 questões de química, né? Acho que foram 3 que ele pediu para eu mandar. 3 questões de química, então, vocês estarem fazendo uma boa prova. Legal? Então, gente, ó, boa semana, que Deus abençoe cada um de vocês, a sua família, e qualquer dúvida, eu tô lá no Instagram, você pode me chamar lá, que eu vou tirar a sua duvidazinha legal. Um grande abraço, fiquem com Deus. E até Tchau, professor. Pera aí, rapidinho. Professor. Professor, na prova passada, tirei nota baixa, espero tirar nota melhor. Vai tirar sim, com certeza, tá bom? Pode encerrar, professor? Pode encerrar, Deus abençoe. Tá Um abração. bom. Tchau. Tchau.